Olá! Primeiramente sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Danilo Almeida e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um kit de desenvolvimento um pouquinho diferente dos que eu costumo mostrar e até mesmo utilizar aqui no canal, que são os kits voltados para o desenvolvimento em FPGAs. Mais especificamente, a ideia do vídeo de hoje é mostrar para vocês um kit bem baratinho e bem bacana para quem está querendo começar a trabalhar com esse tipo de desenvolvimento, ou se você aí que está preparando para fazer uma disciplina voltada à arquitetura de computadores, organização de computadores, ou só pretende mesmo ingressar nessa área de desenvolvimento para FPGA. Então, se você ficou curioso e quiser entender melhor como essa FPGA funciona e como ela pode ser utilizada para você criar projetinhos simples voltados aí para a área da educação, vem comigo. Bom, e a FPGA que a gente vai estar falando hoje aqui no canal é a Tang Nan. Essa FPGA é uma FPGA bem mais simplesinha para pessoas que estão aí meio que começando a entrar nessa área de arquitetura de computadores, ou pessoas que simplesmente estão, por exemplo, fazendo aí uma disciplina e não tem uma verba disponível para comprar uma FPGA complexa, como uma FPGA da Altera ou uma FPGA da Xilinx. Esse carinha aqui pode ser uma alternativa interessante. Primeiramente pelo fato de que, apesar de ter pouco recurso, você consegue colocar designs relativamente grandes dentro dela, como por exemplo a própria Tang Nano, que é a empresa que desenvolveu essa plaquinha, essa PCB aqui, disponibiliza um softcore em que você tem lá o RISC-V. Então você consegue colocar designs mais complexos e um pouquinho mais robustos dentro dela, e você tem isso por um custo bem pequeno. Outra questão é que você não precisa ter um gravador externo, como a gente tem aí em boa parte das FPGAs, que seria aquele gravador JTAG que você tem que conectar no dispositivo para poder estar gravando o bitstream que você criou, ou até mesmo depurar e fazer a depuração. Você consegue fazer todo esse processo utilizando a própria FPGA. Você vai conectar aqui simplesmente um cabo micro USB-C e simplesmente feito isso, você já consegue gravar o bitstream que você gerou através da ferramenta de síntese que você encontra facilmente na internet e que eu vou mostrar logo depois. Já em questão de especificação técnica, essa FPGA ela não tem muito recurso, como eu já falei anteriormente. Ela tem aí mais ou menos 4.152 LUTs, ou seja, você tem 4.152 blocos para você conseguir criar o seu design, que você vai criar aí utilizando o Verilog ou VHDL e gravar no dispositivo. Ela tem só 864 blocos de registradores, então você não consegue também criar estruturas de registradores muito grandes, você vai ter aí uma limitação bem significativa, e ela conta com um clock base de 24 MHz. Só que você consegue colocar nativamente um PLL, então você consegue fazer uma multiplicação desse clock caso você precise. Então acaba funcionando bem legal, e ela tem um custo muito baixo no fim das contas. Você consegue comprar essa FPGA aí no AliExpress por mais ou menos R$63. Ou você pode optar por um pacote que eles vendem, onde você tem a FPGA e um displayzinho, que aumenta o valor aí mais ou menos uns R$40. Eu particularmente achei interessante comprar a versão com display, porque tem projetos bem legais utilizando essa FPGA na internet que você consegue utilizar o display, e você consegue também aprofundar um pouco mais os seus estudos, caso você esteja aprendendo a desenvolver projetos desse tipo, fazendo uma interface com display, enviando dados para um display, e acaba que é um exercício bem interessante para quem está aí começando nessa área de desenvolvimento para FPGA. Bom, pessoal, então entrando agora um pouco na parte que mais interessa a gente, né, que é ver o negócio funcionando de verdade, eu vou utilizar para estar programando essa FPGA e fazendo um Hello Worldzinho bem simples aqui, que é basicamente um Blin, o Go-In FPGA Design. Essa ferramenta aqui é bem legal para quem está querendo começar a desenvolver projetos em FPGA para esse carinha específico, porque ele é uma ideia completa. Você consegue fazer basicamente tudo aqui. Você consegue escrever o seu código em Verilog, em VHDL. Você consegue definir os pinos de comunicação que você vai utilizar tanto para receber informação quanto para enviar. Você consegue fazer configuração de constraints de clock. Você consegue basicamente desenvolver o seu projeto inteiro aqui. E a interface é bem amigável e é bem tranquilo de usar. E ele te dá até algumas funcionalidades bem interessantes, como você poder ver o esquemático que foi gerado aqui do seu código em Verilog. Você consegue utilizar IP cores para poder estar fazendo aí determinados tipos de circuitos que você quer simplesmente utilizar uma coisinha ou outra ali, e é uma ferramenta bem completa. Eu não vou explicar como configurar ele aqui porque o vídeo ia ficar meio grande, mas eu vou deixar na descrição do vídeo aqui no canal um tutorial para o fórum Embarcados, onde tem lá um tutorial muito bom e que explica muito bem como você pode estar configurando essa ferramenta, beleza? Bom, pessoal, então, para poder ilustrar isso e mostrar a FPGA funcionando para vocês
com um exemplo relativamente simples, eu fiz aí o primeiro projeto que a gente faz quando está ou começando com o Arduino ou começando com o Node MCU, que é o famoso Blink. Só que aqui, diferente do que a gente faz em um Arduino e em um Node MCU, a gente não está descrevendo um código que vai rodar em um microprocessador. A gente está descrevendo um hardware que vai rodar dentro de uma FPGA. Então, o procedimento de escrever esse circuito, que vai ser transcrito em um circuito digital e que vai ser processado pela FPGA, funciona de uma forma um pouquinho diferente. Basicamente, então, esse módulo que a gente criou, esse circuitozinho digital, ele vai contar com 3 pinos de entrada e saída de dados, sendo que a gente vai ter 2 sinais de entrada. O primeiro vai ser o nosso clock base da FPGA, que é um clock aí de 24 MHz. E a gente vai ter um sinal, na verdade, que vai dizer para a FPGA que ela precisa resetar algumas coisas, que vai ser esse sys rst-_n. E a gente vai utilizar esses 2 sinais aqui para poder fazer todo o controle do nosso circuito, porque vai ser através dele que as coisas vão começar a acontecer no nosso hardware. E a primeira coisa que ele faz é simplesmente uma checagem se esse valor está em nível lógico 0. Esse -n aqui, no final, basicamente vai servir para a gente indicar que esse sinal é ativo em baixo, ou seja, sempre que esse valor está em 0 volts, ou seja, que a gente tem um valor 0 nele, a gente considera que alguma interação nele foi feita. Basicamente o que a gente faz é definir dentro de um bloco always, que vai ser onde a gente vai descrever a estrutura do nosso hardware, algumas diretivas. Então a primeira diretiva que a gente cria é: sempre que o meu sysclock, que vai ser o clock gerado pela FPGA, sofrer uma transição de nível lógico 0 para nível lógico 1, que seria ele passar dos 0 volts para os 3.3 ou 5 volts, ou o meu sys rst-n passar do nível lógico 1 para o nível lógico 0, eu vou executar todas essas ações que estão aqui dentro desse bloco always. E a primeira coisa que ele começa a fazer é verificando se esse valor está em nível lógico 0. Se ele estiver em nível lógico 0, vai significar que a minha FPGA está pedindo para eu resetar todas as variáveis e tudo que está dentro aqui do meu circuito digital. Então, basicamente é isso que ele vai fazer. Ele vai resetar esse counter aqui, que eu vou explicar daqui a pouco, e ele vai resetar o meu pino de saída, que vai ser o pino onde o nosso LEDzinho aqui está conectado. Então, a princípio, esse código não está rodando no FPGA, então esse pino está em um estado que a gente chama de estado de alta impedância, que é quando você não tem certeza de qual estado está associado ali dentro. E feito isso, basicamente, o nosso reset vai acontecer, e caso esse não esteja com nível lógico 0, ele esteja nível lógico 1, ele vai entrar no else, mais ou menos aí como a gente faz em linguagens de programação normalmente. E aqui dentro vai começar toda uma lógicazinha para poder fazer o controle do pino do LED. Como essa FPGA fornece para a gente um clock de 24 MHz, que é mais ou menos aí 24 milhões de ciclos dentro de um segundo, a gente vai basicamente contar todas as vezes em que esse sinal sofreu uma transição, porque assim a gente consegue ter mais ou menos o tempo de 1 segundo a cada 24 milhões de ciclos que forem contados. E vai ser basicamente através disso que a gente vai saber que a gente precisa fazer o nosso LED mudar de estado. Então, para poder fazer isso, basicamente o que a gente faz é criar um contador. Então, eu crio um registrador, que vai ser ali uma porção de dados da memória da FPGA, e esse contador vai ter uma quantidade de 32 bits, ou seja, eu tenho de 0 até 4 bilhões e cacetada de números lá para poder colocar dentro desse valor. E o nosso código vai rodar mais ou menos assim, o nosso hardware vai funcionar mais ou menos seguindo esse padrão. Sempre que esse contador tiver um valor menor do que 24 milhões, que seria aí mais ou menos os nossos 24 MHz, ele vai incrementar esse contador. Só que no momento em que esse contador chegar nesses 24 milhões, ele vai resetar esse contador, porque ele chegou no valor limite que ele está procurando, e ele vai também fazer uma alteração no LED, ou seja, ele vai pegar o estado atual do LED, que a princípio no nosso reset vai começar a 0, e vai inverter esse valor. Ou seja, como esse reg aqui ele é um reg simples, ou seja, ele tem só um bit, ele vai pegar esse valor aqui, que vai ser 0, e vai converter para 1. Então, nesse momento, o nosso LED vai mudar para 1. E feito isso, ele vai começar a fazer essa iteração a todo momento e vai ficar entrando e saindo desse bloco, fazendo essa inversão de estados a todo momento. Então, o hardware em si é basicamente isso para poder fazer isso. Então, vamos ver aqui e vamos fazer a síntese e ver esse negócio rodando na prática para a gente conseguir ter uma noção
de como esse negócio funciona. Por ser um design simples, ele compila muito rápido e ele faz o placing route também muito rápido. E a gente consegue ver o esquemático aqui, toda a estrutura que foi gerada do nosso código. E ele dá para a gente, inclusive, estatísticas de uso da FPGA que esse design gastou. Então, para poder fazer isso, a gente gastou 26 registradores, a gente gastou 55 LUTs da nossa FPGA. Então, feito tudo isso, eu já consigo, feito a síntese e o placing route, eu já consigo programar o dispositivo. Então, para programar ele, eu só venho aqui em Program Device. Ele vai abrir para mim uma interface e vai perguntar onde eu quero rodar esse programa. Como eu não quero que ele rode toda vez que a FPGA ligar, eu vou colocar para ele gravar esse programa na SRAM, que vai ser a memória RAM estática da FPGA. Então, a gente vai fazer o processo de gravação, ele vai gravar, e não blinkou. Olha que legal. Bom, então depois de brigar um pouquinho aqui com a FPGA, finalmente eu consegui fazer o nosso sketch funcionar. Basicamente, a FPGA não estava resetando, então o sketch não estava rodando. Então agora, se eu clicar aqui em Program e ele vai dar pau no cabo, eu vou desconectar o cabo, vou conectar de novo. Vou abrir o Program Device de novo e vou mandar gravar. Agora, no momento em que ele fizer a gravação, o Blink já funciona. Então, a gente tem exatamente esse design aqui, que faz essa contagem funcionando. Então, só para exemplificar um pouco melhor, imagina que eu quisesse deixar isso, ao invés de 1 segundo, deixar com 0.5, ou seja, eu quero que a cada meio segundo esse valor altere. Para fazer isso funcionar, como a gente está utilizando o clock base da FPGA de 24 MHz, eu posso simplesmente trocar isso aqui para 12. E quando eu fizer isso e eu refizer a compilação do design, ou melhor, a síntese dele, eu vou conseguir alterar e colocar esse valor para rodar. Então, bora ver esse negócio funcionando. Eu alterei o valor para 12 milhões de ciclos por segundo, que vai dar aí um intervalo de meio segundo aproximadamente. E eu vou gravar esse design na FPGA. E como vocês podem ver aí, a gente já teve um aumento na velocidade do Blink. Então, é basicamente isso o design. Então a gente consegue fazer essa alteração de uma forma bem simples. E você consegue ver essa diferença e rodar isso na prática na hora. E então, basicamente o vídeo de hoje é esse, pessoal. Eu queria trazer mais, a princípio, um negócio bem genérico, bem mais simples mesmo. Até porque esse tipo de conteúdo é muito difícil de você encontrar aqui no Brasil. Então eu pensei em trazer aí algo mais introdutório, mais simples. E se vocês gostaram do vídeo, se esse tipo de conteúdo é interessante para você e você quer ver mais disso aqui, deixa aí nos comentários, deixa um comentário, deixa um like aí no vídeo e fala o que vocês querem ver aqui no canal sobre desenvolvimento em FPGA utilizando aí Verilog ou VHDL, beleza? Então é isso, pessoal. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!